Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Isso é muito bom. Abra sua Bíblia em Filipenses. Deixa ela aberta no capítulo 1, nesse momento. Ali nós vamos nos debruçar em alguns versículos ali naquele capítulo. Filipenses capítulo 1. E deixa ela aberta. Nesse momento queremos falar algo num tema central: determinação. A fé do Evangelho. E o primeiro ensinamento para nós essa noite, quero compartilhar com vocês, é uma das definições de determinação, que vai fazer toda a diferença e tem que fazer a diferença na vida de cada cristão. Quando falamos de determinação, refere-se à qualidade de ser firme e decidido. Guarde muito bem essa palavra. Firmeza, decidido. Com um propósito claro e de persistência em alcançá-lo, ou seja, superando até mesmo obstáculos. Determinação. A fé do Evangelho exige do cristão uma determinação. E isso leva como nós, como cristãos, estar expostos a grandes coisas em nossas vidas. A grandes momentos. Isso porque a vida do cristão não é um parque de diversão, mas sim um campo de batalha. Isso é um campo de batalha. Talvez você, na sua intimidade, na sua sinceridade diante do Senhor, sabe exatamente quem você é, quem você era e o que está vivendo nesse momento. Por mais que tenhamos alegrias, felicidades, relacionamentos, a vida do cristão é um campo de batalha. Isso muito porque somos filhos da família de Deus. Um privilégio para nós. Família de Deus. Desfrutando do seu Evangelho. Está aí em Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O texto nos diz assim para nós: todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Uma família quer que você se alegre, esteja em meio da alegria. E como sendo filho da família de Deus, ele continua: pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Nós cristãos também somos contribuindo para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. E aí devemos lembrar mais uma vez da determinação. O versículo 20 do capítulo 1 fala: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, que eu viva, quer eu morra. Determinação. Grave essa palavra essa noite. O texto ainda nos fala, no versículo 23, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, e que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Fé do Evangelho, determinação. Mas também somos soldados. E é aqui o ponto central da mensagem do Senhor essa noite. Como nossa vida é uma batalha, somos soldados
defendendo a fé do Evangelho. Um soldado, ele esteja pronto, ele está preparado. Ele vive diariamente se colocando presente. Porque não vai saber qual é o momento do ataque que ele vai receber. Os cristãos determinados podem experimentar a alegria do Espírito Santo mesmo nas batalhas. E isso é um privilégio para nós. Grandiosamente é um privilégio. Mas que alegria é essa no meio da batalha? É a certeza, é a convicção, é a determinação do que o cristão tem como garantia da sua vida eterna. A fé evangélica é o conjunto de verdades dada à igreja. E você deve perceber nos dias de hoje, falar que é evangélico está muito superficial. Porque todos dizem praticamente, eu sou evangélico. Mas se nós soubéssemos a profundidade do que dizer essa palavra, teremos medo, pavor. Ser evangélico, pertencer ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é uma verdade absoluta e profunda na vida do cristão. Judas, no seu capítulo 1, no versículo 3, fala que a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entenda agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. De uma vez por todas foi confiado ao povo santo, ao povo separado por Deus. Somos nós. Determinação. Paulo adverte em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé, ou seja, abandonarão, vão negar a fé. É o que está acontecendo hoje. Deus confiou este tesouro espiritual a Paulo, a qual por sua vez confiou a outros como Timóteo, cuja sua responsabilidade era passar adiante para outros ainda, como também a nossa responsabilidade. Existe, porém, um inimigo decidido a roubar o tesouro do povo de Deus. E aí que está o grande perigo. Se nós permitirmos que Satanás roube a nossa fé, estaremos destruídos. E aí, mais uma vez, determinação. Paulo havia se deparado com esse adversário lá em Filipos, com aquele povo. Se Satanás conseguir privar o cristão de sua fé e de suas claras doutrinas, poderá então enfraquecer e derrotar o ministério do Evangelho. Facilmente. E se nós tivermos atenção, o que está em nossa volta é o que está acontecendo. Satanás tem roubado tantos. Aí eu falo mais uma vez, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, mas não são determinados. Não estão firmes num propósito da sua defesa desse evangelho. É triste ouvir pessoas dizendo, e você talvez já ouviu isso em algum momento, ou até disse isso em algum momento. Não me importo com as crenças dos outros, o importante é que vivam corretamente. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. As convicções determinam o nosso comportamento e, em última análise, convicções erradas significam uma vida errada. Uma vida fora dos preceitos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se assuste, talvez você já tenha essa informação ou um pequeno conhecimento. Toda a congregação local está apenas a uma geração da sua extinção total, da sua falência total.
E isso eu quero que você entenda e tenha maturidade. Não é que o povo está se esvaziando, está indo embora, ou porque eu tenho um louvor, ou porque eu não gosto disso ou ciclano. Não estou dizendo que a igreja deve se aprumar aos seus tempos. É natural. Mas o que estamos dizendo aqui, a igreja vazia, pequena, que não é determinada, essa está em extinção. E se a igreja local não se atentar, não tomar um cuidado, estaremos fora. E a igreja que nós estamos falando é a igreja que vai subir ao Senhor. A igreja que Jesus vem buscar na sua volta. Estamos apenas a uma geração. E não se admira que Satanás se dedique especialmente em atacar os mais jovens. Há uma geração que se vai daqui um tempo. Comigo, com alguns de vocês. Outros vão ficar, se Jesus ainda não voltar. Agora pense você como cristão, que tem uma vivência, uma maturidade. Se essa geração ficar com a igreja local, nesse tempo, o que será? O que acontecerá? E aí, Deus nos ensina algumas maneiras como o cristão pode lutar contra esse inimigo. De forma firme, determinada. Primeiro, não deve ser carnal a nossa luta. 2 Coríntios 10, versículo 4, nos ensina. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Usamos armas espirituais, a palavra de Deus e a oração. Há igrejas que não se dedicam à sua palavra, à sua oração. Ela está sendo roubada, destruída. Efésios 6, 11, 18 nos ensina, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Determinação. Contra os estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Eu não sei se para vocês, isso para mim está muito claro. O tempo do mal é hoje, é agora. E a igreja precisa atacar contra isso. Defesa da fé do Evangelho. Hebreus 4,12 nos ensina, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junto e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nós, cristãos, devemos depender do Espírito Santo de Deus, que nos dá o poder que precisamos para lutar contra o inimigo. Para lutar contra tudo aquilo que afronta a igreja de Cristo Jesus. Eu estou dizendo para você brigar com as pessoas. Bater nas pessoas. Mas nós cristãos temos a obrigação de defender esse Evangelho. Deus nos colocou presente nessa vida, se feito uma verdade com os nossos testemunhos. Mas um exército deve lutar unido. E aqui vamos entrar no detalhe de 3 elementos fundamentais. Como lutar e manter a integridade da nossa fé. Olha aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30, diz assim para nós. O mais importante é que vocês vivem em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito.
lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Versículo 28. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. 3 elementos fundamentais para a vitória na luta para manter a integridade da fé. Primeira, coerência. O cristão, ele é coerente. O que defende a fé do Evangelho, ele é coerente. O versículo 27, parte A, diz: o mais importante é que vocês vivem em sua comunidade de maneira digna das boas novas. Digna. Lembre-se que isso não é perfeição, mas é determinação, firmeza no seu propósito, de viver dignamente do Evangelho que você recebeu, gratuitamente, misericordiamente, de graça pela sua vida. O nosso testemunho tem que ser real, verdadeiro, sincero. A maior arma contra o inimigo não é um sermão inspirador, nem um livro poderoso, mas sim uma vida coerente dos cristãos. Coerente. Isso significa que devemos ter um comportamento condizente com aquilo que é a nossa condição de cidadãos. Cidadãos da onde? Dos céus. Não somos daqui. E muitas vezes nos esquecemos disso. E pior, apagamos totalmente, achamos que isso aqui é o único, é só isso aqui. Não. Não é só isso aqui. E graças a Deus que não é. Paulo nos dá a entender que nós cristãos somos cidadãos do céu. E que enquanto estamos aqui na terra, devemos nos comportar de maneira condizente com nossa cidadania. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo é uma colônia no céu, na terra. Pense, guardado as suas proporções. Você está aqui de férias, passando o tempo. Mas passando o tempo determinado, com firmeza, com propósito. Porque vamos voltar para casa. Vamos retornar ao Senhor. E se você, como cristão, não está firme na sua fé desse Evangelho, tome muito cuidado. Muito cuidado. Assim é preciso nos perguntar com frequência se nós comportamos de maneira digna do Evangelho. Devemos refletir entre nós e o Senhor. Como que está o meu comportamento? Como que eu estou vivendo? E ainda de uma forma mais íntima, mais poderosa, para o Senhor, por que eu estou vivendo e passando por isso? Ou por aquilo? Porque muitas vezes eu só murmuro. Não consigo enxergar aonde eu estou e quem eu sou e preciso fazer na comunidade onde o Senhor me colocou. Efésios capítulo 4, versículo 1 fala: devemos andar de modo de vocação a que fomos chamados. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Gente, o Espírito Santo convenceu você do seu pecado. Deus nos chamou para algo muito poderoso. Agora pense, Deus convenceu você de quem você era, um pecador, um miserável. Te transformou, te conduziu, tem te sustentado. Para que você acha que isso aconteceu?
para fazer uma fé fútil, falha, dentro da igreja, ainda pior aí fora, dando um testemunho que envergonha o Evangelho do Senhor? Não, temos um propósito. O que significa viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado? A palavra de Deus nos responde o que isso significa. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Deus sabe nossas limitações. Ele só quer que nós nos aproximemos dele. Frutos. Aprenda dele. Se dedique a ele. Então não podemos nos acomodar com coisas corriqueiras, que muitas vezes nos incomodam de uma questão humana, pequena, sendo que há algo muito maior desse propósito de estarmos aqui reunidos como comunidade. Muito maior. Então, se em algum momento você se sente entristecido, pequeno, emburrecido por alguma coisa, ou chateado por algum momento dentro da sua igreja, gente, joga isso fora. Não é assim que funcionam as coisas. Não se permita ser roubado por Satanás por coisa tão pequena e tão fútil. Não cultivamos um bom comportamento a fim de ir para o céu. Como se pudéssemos ser salvos pelas boas obras. Antes, nosso comportamento deve ser exemplar. Porque o nosso nome já está escrito no céu, no livro da vida. Onde temos a nossa cidadania. Ou seja, o único evangelho que o mundo conhece é o que vê refletido em você e em mim. Já para pensar nisso? O tamanho dessa responsabilidade? Olha que coisa. As pessoas que olham para você, convivem com você, o que elas veem em você? O que elas percebem em você? Qual o cheiro que elas sentem de você? Para muitas pessoas, é você e ela. É o que ela tem de você. É o seu testemunho. A igreja tem que ser determinada. O Evangelho é a boa nova que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. A mensagem do Evangelho é a boa nova de que os pecadores podem se tornar filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 3,16. Essas boas novas. Acrescentar qualquer coisa do Evangelho fora disso não vem de Deus. A maior arma contra o diabo é uma vida piedosa. Guarde esse elemento. Uma vida piedosa. Ou seja, uma congregação que comporta de maneira condizente com suas convicções derrotará o inimigo. Não tenha dúvida disso. Esse cara vai correr de você. Porque você vive aquilo que você prega, aquilo que você lê, aquilo que você busca. Você vive aquilo que você crê, que é a sua esperança da volta de Cristo, a sua certeza da sua salvação. O segundo elemento para nós, importante, para manter a integridade da fé evangélica, do Evangelho, cooperação. Versículo 27, parte B, diz assim para nós, olha aí na sua Bíblia. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir ao seu respeito, saberei que estão firmes, determinação, e unidos em um só espírito e em um só propósito. Lutando juntos pela fé
que é proclamada nas boas novas? Cooperação. Paulo nos lembra mais uma vez que precisamos ser determinados aqui. Quem vive para Cristo e para o Evangelho e pratica o trabalho em equipe, segundo os princípios cristãos, pode ter alegria na vida. Mesmo nas batalhas que devemos ter e que passamos. Vamos passar e devemos passar. Isso é inevitável. Claro que a igreja tem que ser inteligente também. A igreja que há certas pessoas com as quais não podemos colaborar. Que também é uma estratégia de Satanás. 2 Coríntios 6, 14 e 18 nos ensina: não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Pode pegar um pouco mais de água para mim, por favor, por gentileza? Eu agradeço. Obrigado, Walter. Alguém abra para mim 2 Coríntios 6, 14 e 18, por favor. E quem achou pode ler. Amém pela sua palavra. Não se impõe igual ou diferente do que o Senhor quer de nossas vidas. Não podemos ser aliados a tudo aquilo que rejeita a Deus. Temos que tomar esse cuidado. Temos que ter a sensibilidade de perceber, se colocar naquilo que Deus não se agrada. Não aceite tudo dentro da igreja. Tome muito cuidado com isso. E na sua vida aí fora. O que você faz, o que você aprende, você vai trazer aqui para dentro. Aqui eu me fortaleço, eu aprendo, eu busco e executo lá fora. Não é ao contrário. Efésios capítulo 5, versículo 11 nos diz: não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Nós devemos ser luz e sal dessa terra. Lembremos que nós cristãos somos determinados com um propósito firme. A igreja de Cristo reprova tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Somos cidadãos do céu e, portanto, devemos andar de modo coerente. Fazemos parte do mesmo time e, portanto, devemos trabalhar de modo cooperativo. E o terceiro elemento para nós está no versículo 28 ao 30. Olha aí na sua Bíblia. O terceiro elemento para manter a integridade da fé do Evangelho é a confiança. Confiança. Versículo 28 ao 30 diz assim para nós: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se intimidem
por aqueles que intimidam vocês, que se opõem à sua fé. Não façam isso. O texto continua: isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos. E vocês serão salvos. Amém. E o texto continua: pois vocês receberão o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado. Igreja, não se assuste com os seus adversários. Desculpa. É óbvio que ninguém deve se lançar no combate cegamente. É claro. Mas, entretanto, nenhum cristão verdadeiro deve evitar deliberadamente enfrentar o inimigo. Eu não quero enfrentar, eu quero fugir. Isso não é a igreja de Cristo. O cristão enfrenta. Ele se coloca presente. Ele declara a sua fé. Confiança. Não devemos ser covardes. Nesse versículo, Paulo nos apresenta alguns estímulos para fortalecer nossa confiança durante a batalha. Primeiro, as lutas provam que somos salvos. Amém por isso? As lutas mostram e garantem que somos salvos. Versículo 28 diz: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Cristo. Se você tem uma vida boa, glória a Deus por isso. Mas nem sempre vai ser assim, ou é assim. Sofremos por Cristo. Paulo chama isso de comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Isso é muito forte. Por algum motivo, muitos recém-convertidos acham que naquele momento acabou as lutas. Mas pelo contrário, é o começo de novas. Na realidade, esse é apenas o começo. João 16, 33. Segundo Timóteo 3,12 nos diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguidos. E olha só que ainda é privilégio que nós temos. Que fomos ler perseguições na Bíblia, o que acontecia com aqueles irmãos e irmãs? Em alguns países, nossa terra, nesse planeta, perseguidos, o que acontece com esses irmãos? Então olha para nós aqui agora. Somos perseguidos, mas temos a liberdade de ser determinados, de não se acovardar, porque temos a confiança na palavra de Deus e no poder de Deus. Segundo estímulo para nós, a presença de conflitos é um privilégio sofremos por Cristo. Versículo 29 nos diz: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mas por que isso é um privilégio? Na realidade, Paulo diz que essas dificuldades são concedidas, são uma dádiva, ou seja, se estivéssemos sofrendo por uma causa própria, não teria sentido. Porque eu sou humano, pecador e falho.
Mas pelo fato de estarmos sofrendo por Cristo e com Cristo, é uma grande honra. É honra de verdade. É um privilégio. Somos privilegiados por viver e sofrer por Cristo. Afinal, Cristo sofreu por nós. E o mínimo que podemos fazer para demonstrar o amor e gratidão ao Senhor, ao nosso Salvador, é ter a disposição de sofrer pelo nosso Senhor e Salvador. A disposição está muito ligada àquilo que eu quero para a minha vida. Aquilo que eu preciso para a minha vida. Está muito ligado diretamente nas minhas decisões de vida, de como eu conduzo a minha existência nessa terra. Disposição, determinação. Igreja é a igreja que vai subir aos céus, que vai ser buscada pelo Senhor. Se isso não fazer de você essa certeza, essa tranquilidade, essa esperança, estamos mortos. Confiança. Confiança. Terceiro estímulo para nós, saber que outros passam pelo mesmo conflito. Isso não é um privilégio nosso. Não é só somos nós que sofremos, temos conflitos. Percebe? O versículo 30 diz, estamos juntos nessa luta. Juntos. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. E não terminaram para Paulo. E talvez para você também não vai terminar. Talvez ainda possa piorar. Louvamos a Deus porque Deus guarda, protege, sustenta. E Ele nos garante que está conosco todos os dias. Satanás deseja nos convencer que estamos sozinhos na batalha. E de que nossas dificuldades são singulares, mas não é o caso. Ou seja, Paulo lembra aos filipenses que ele próprio estava passando pela mesma dificuldade. Que os cristãos enfrentavam a quilômetros de distância em Roma. Ou seja, saber que meus irmãos e irmãs em Cristo também participam da batalha é um grande estímulo para mim. E deve ser para você. Porque provavelmente neste momento temos irmãos e irmãs sofrendo dores dolorosas por esse evangelho. Irmãos e irmãos que não têm um local para cultuar o seu Deus. Assassinados. Então percebe o privilégio que nós, como igreja local, temos hoje em nossa sociedade? Quantos irmãos que você olha na sua Bíblia, na sua palavra de Deus, que morreram, foram pisoteados, humilhados, para que eu e você estivéssemos aqui. E ainda assim nós ficamos reclamando de coisas tão fúteis e inúteis. Gente, cooperação, confiança, determinação. Eu tenho certeza que você sabe na sua intimidade quais são as coisas fúteis pequenas que você se preocupa dentro da igreja, que não leva a nada, que não leva a ninguém, a nada. Na verdade, enfrentar conflitos espirituais é uma das formas de crescer em Cristo. Deus dá as forças necessárias para permanecermos firmes contra o inimigo. Mais uma vez, firmes, determinação. E essa confiança prova ao adversário que ele foi vencido e que estamos do lado vitorioso. Perceba você, Satanás já é um derrotado. Já está condenado. A única função dele é levar mais com ele. Igreja, sejamos inteligentes, sábios. Porque vamos ser vencidos por alguém que já é derrotado? Não podemos permitir esse tipo de coisa.
Temos que ser mais fortes, dedicados, determinados. No momento que vier um conflito na sua vida, uma dificuldade, você deve se lembrar, não, Satanás, você já é um derrotado. Eu pertenço ao Senhor, Senhor dos senhores. Ele morreu por mim. E Ele garantiu que vai voltar para me buscar e vai me levar com Ele. Porque isso aqui vai passar. Versículo 28, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Meu Deus, que alegria é essa? Isso aqui é festa. Quanto mais se opõe a você, é a certeza que você está salvo, é a garantia do Senhor sobre a sua vida. Da igreja de Cristo. Os filipenses ali haviam visto Paulo passar por dificuldades quando estava com eles, Atos 16, 19, e haviam testemunhado sua firmeza no Senhor. As pessoas devem ver a sua firmeza no Senhor Jesus Cristo. As pessoas que chegarem sobre essa igreja, sobre as suas vistas, devem perceber automaticamente a sua firmeza, o seu propósito de vida como cristão. Não deve ficar escondido. Ou seja, o termo grego traduzido por combate, aí no versículo 30, é agonia. Palavra que também existe na língua portuguesa, ou seja, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24, é usado para a luta de Cristo, lá no Getsemane. Agonia. Ou seja, igreja, ao enfrentar o inimigo e depender do Senhor, Ele proverá tudo o que é preciso para a sua batalha, a minha batalha e a batalha da igreja. Proverá tudo. O inimigo se encherá de temor quando vir a confiança que Deus dá a você. Um cristão confiante, ninguém se aproxima. Pode ter certeza absoluta. Um cristão condizente, cooperador, que confia na palavra, na certeza da sua salvação, o inimigo não toca. Nem você e na sua família. Deus não garantiu a nossa salvação. Não podemos perder isso tão facilmente. E aqui eu quero concluir com vocês. Para guardar. Assim, a determinação permite que tenhamos alegria em meio à batalha. Permite que tenhamos alegria no meio da batalha. Lembre-se, determinação, firmeza, propósito, mesmo nas dificuldades. A determinação nos permite ter alegria nas batalhas. E só o cristão verdadeiro pode ter isso. Segundo ponto para guardar para nós. Isso produz coerência, cooperação e confiança dentro de nós. Isso é muito bom. Coerência, cooperação, confiança dentro de nós. Experimentamos a alegria de trabalhar em equipe de maneira espiritual, a lutar juntos pela fé do Evangelho. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Que Deus seja engrandecido pelo poder que Ele tem sobre nós. Que não nos esquecemos de ser determinados em defender nossa fé, a fé do Evangelho. Que como igreja é uma garantia que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nunca se esqueçam disso. Lembre da frase, há uma geração da extinção da igreja local. Não vamos permitir isso. Vamos permanecer com firmeza num propósito real, claro,
na defesa da fé desse Evangelho, em nome de Jesus. Não nos esqueçamos disso, em nenhum momento. Vamos orar, agradecer a Deus. Junte a sua fé nesse momento. E não permita que nada tire a sua atenção agora. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo tamanho do Deus vivo que Tu és sobre nossas vidas. Pelo tamanho, Senhor, da porção da Tua palavra viva, eficaz, que transborda, transforma o Teu povo. Eu te agradeço porque o momento o Senhor nos convenceu de nossos pecados, quem nós somos. E ali o Senhor nos resgatou de uma podridão, de uma destruição, Pai querido. E nos levantou nessa comunidade para defender esse Evangelho, Pai. Ó Deus amado, que o Teu povo que aqui está presente em nome de Jesus Cristo, Pai, não se acovarde, ó Deus. Não se permita se apequinar, ó Deus, diante de dificuldades. Que aos nossos olhos, Pai, doem, maltratam, ó Deus, destrói, ó Deus amado. Ó, mas o Senhor, mas pertencemos a Ti, ó Pai querido. Pertencemos a um Deus vivo, que ressuscitou, Pai, e vem buscar a Tua igreja. Ó Deus amado, que palavra poderosa é essa, Deus? Que nos deixa confiante, Pai. Sejamos coerentes, sejamos realmente sinceros com a Tua palavra e com a Tua verdade, Pai querido. Não sejamos uma igreja, Pai, pequena na fé. Pelo contrário, Pai, uma igreja batalhadora que defende a Sua verdade. E para todos aqueles, ó Pai querido, que estão diante de nós, que em algum momento se aproximar do Teu povo, possa perceber automaticamente, Pai, a determinação que o Teu povo deve ter e tem, Pai. E aqui quero te pedir pelo Teu povo que aqui está presente nessa igreja, Pai querido. Que o Senhor conhece, Pai, a intimidade de cada um. O Senhor sabe que cada um pensou desde o acordar até este momento. E sabe que cada um está passando e vivendo, Pai. Sabe, Senhor, da forma mais profunda do que necessitamos neste momento, nessa hora. O tempo mau, o mundo jaz do maligno, mas o Teu povo surge presente como luz e sal dessa terra, Pai. Cuida dos seus, Pai, neste momento. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Que não seja, Pai, esses momentos tão difíceis, abalador sobre a vida de seus servos e servas, ó Deus amado. Seja o distanciamento de Ti, Senhor. Pelo contrário, ó Deus, sejamos firmes na Tua presença e no Teu propósito. Não sejamos enganados por Satanás, que já é um derrotado, Pai. Já é condenado, ó Deus. Que a Tua igreja possa resgatar mais e não perder para Ti. Ó Deus amado, nós Te louvamos e Te bendizemos. E cremos, ó Pai, na Tua palavra poderosa, vitoriosa, Pai. No Evangelho, Pai, que diz para nós que Jesus veio, Pai, morreu e ressuscitou por nós. Aleluia. Glórias a Deus pela Sua palavra e pelo Teu poder. Os seus que aqui está presente, clamando a Ti nesse momento, Pai. E só o Senhor pode colocar as mãos, só o Senhor pode colocar as providências, os resultados necessários para o Teu povo. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça a Igreja Batista da Vitória nessa localidade, Pai. Não sejamos enganados, ou por bancos vazios, ou porque não temos algumas coisas que influenciam o mundo aí fora, Pai amado. Sejamos fortes por pregar o Teu Evangelho e defender o Evangelho verdadeiro que salva e transforma vidas verdadeiramente, Pai querido. Traga o Teu povo, Pai. Traga homens, mulheres, jovens, ó Deus amado, para cooperar conosco, para confiar conosco,
a ser determinados conosco, ó Deus, mas por intermédio do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e não por situações humanas que são pequenas e que vão ficar e serão destruídas nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Obrigado que o Senhor diz para nós que somos salvos, que temos a convicção dessa certeza, Pai amado. Toma a tua igreja, Pai, no seu altar de graça, misericórdia para todos sempre, em todos os dias de nossas vidas, que nos garante, Pai, que a sua volta está próxima a vir, ó Deus. Glória a Deus por isso e por essa verdade. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento. Oh, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Mesmo com as falhas, mesmo sendo pequeno, Pai, e como o Senhor habita e cuida dos seus, e como o Senhor cuida de mim e de minha família e da tua igreja. Obrigado, Senhor. Eu oro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pastor.